Quando você sai de casa e domingo tem um problema muito sério no domingo, né? Quando a gente acorda no domingo, a gente já acorda com síndrome do culto. Quem já teve isso? Hoje é domingo. Não, e quando domingo é o domingo da ceia, aí é a síndrome do culto da ceia. E parece que a gente quer transferir todo arrependimento e toda busca do perdão para esse momento aqui. Mas a mensagem de hoje ela tem um objetivo, é tirar esse fardo de você, tá? Ceia é um momento de alegria, de gratidão e louvor a Deus. Fala assim comigo. Ufa. Então, vamos combinar uma coisa. Aos domingos, você não vai sair da sua casa com peso ou com medo. E quando você chegar perto da igreja, vai começar a dar aquela tremedeira. E quando entrar no templo, você fala, ai meu Deus, parece que tem uma faca apontada para você do púlpito até lá. Não, não é bem assim não. O momento de ceia é um momento de alegria, gratidão e louvor. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, 23. Que a alegria do Senhor venha inundar a sua vida nessa noite. Que a paz que excede todo entendimento venha pairar sobre você. Que esse momento que você está cultuando a Deus seja um momento ímpar na sua vida. Que as doces e ricas bênçãos do Senhor recaia sobre você, sobre a sua família. Que a unção de Deus seja renovada na sua vida. Que você viva o novo de Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém? 1 Coríntios 11, 23. Fique de pé só mais uma vez, por favor. Diz o texto. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba do cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Amém? Pai, Tua palavra nos exorta, nos edifica e nos consola. Que nessa noite, Senhor, nós saiamos daqui com a convicção de que existe um Deus poderoso, que revela as trevas que há em nós, mas também que revela uma luz poderosa que há em Cristo Jesus. No nome de Jesus Cristo, que o Senhor tire todo medo, todo pânico, que o Senhor tire que a gente viva um relacionamento diferente contigo, não baseado simplesmente no pânico, na ameaça, mas que a gente viva um relacionamento baseado num Deus que é poderoso, um Deus que é maravilhoso,
num Deus que julga, mas também num Deus que absolve. No nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar. Esse texto que nós lemos é um primeiro relato da ceia do Senhor, depois que Jesus a instituiu. Marcos 14 ou Mateus capítulo 26. O primeiro relato que a gente tem, Paulo trazendo a ceia para o culto. Quando a gente fala, esse tema que nós propomos, ceia, um momento de alegria, gratidão e louvor, ele tem uma justificativa. Na Idade Média, a ceia, anteriormente à Reforma Protestante, a ceia era usada de forma errada. A ceia era usada para confissão e perdão, no sentido da compra do perdão. Então, o que eu falei com vocês, nós vamos entender o que é cultuar o Senhor na ceia. Na Idade Média, o culto não ia bem. A igreja tinha uma liturgia onde o sacerdote, na figura do líder local, ministrava uma palavra em latim, ninguém entendia nada, ninguém conseguia cultuar, e saía pior do que entrava. Por quê? Porque eles entravam, pagavam pelo perdão, mas tinham que voltar depois para continuar pagando pelo perdão. É como se estivessem crucificando a Cristo novamente. A ceia, na verdade, era um martírio. Era um momento de tortura para aquelas pessoas. A palavra começou a ser desvalorizada. O povo não podia cantar. O povo não podia orar. Ou seja, toda a dignidade do povo de Deus conquistada na cruz do Calvário foi lançada por terra. Porque a cruz do Calvário, dando continuidade ao que eu falei na semana passada, a cruz do Calvário, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, simboliza a dignidade de um povo que não era povo. A dignidade de um povo que pode agora levantar as mãos e dizer, muito obrigado, Senhor. Isso é dignidade. Muito obrigado, Deus. Agora eu posso me dirigir ao Senhor. E na Idade Média, o povo entrava dentro dos templos com a convicção de que quem poderia se dirigir ao Senhor era o padre. A mesma figura do Antigo Testamento, do sacerdote, que oferecia sacrifício pelo pecado dos outros e de si próprio. Anulando completamente o sangue de Jesus, anulando completamente o sacrifício do Cordeiro que morreu para que a gente tivesse vida. O sacrifício de Cristo era como se estivesse sendo repetido. As pessoas se sentiam indignas de participar da ceia do Senhor, porque existia uma coisa chamada transubstanciação, onde através da ceia, Jesus se fazia presente nos elementos de fato e de verdade. A gente sabe que ele se faz presente não no sentido dos elementos, ele se faz presente em nós. Os elementos são elementos de imagens que você associa o sangue e o corpo de Jesus Cristo. Então as pessoas começavam a se sentir indignas. Indignas. E talvez você tenha entrado aqui hoje, e tenha entrado e já tenha saído de casa com esse sentimento de indignidade. Esse sentimento de não pertencimento. Porque talvez você tenha feito alguma coisa de errado nessa semana.
ou todos nós tenhamos feito. E o sentimento que dá é: eu sou indigno de participar da ceia. E você precisa, e eu preciso, me lembrar constantemente que nós não somos indignos, nós éramos indignos. Nós éramos de fato indignos, porque nós estávamos afastados da graça de Cristo. Mas a graça trouxe uma dignidade tão grande e faz com que você e eu, nesse momento, simbolicamente, esses elementos simbolizam a nossa dignidade. Como é bom saber disso. Como é bom saber que Cristo tira todo o peso, todo o fardo, toda acusação que os homens lançam sobre você diariamente, semanalmente. Que bom saber que Cristo, Ele já pegou tudo isso e cravou lá na cruz. E cravou lá na cruz. O povo, então, na Idade Média, começava a contemplar e adorar a própria hóstia. Então, os elementos eram adorados. Por quê? Porque eles viam nos elementos a compra do perdão. Então, eu vou pegar um pão, o vinho, vou participar. O sacerdote fez a oração, então agora eu estou tranquilo. E não é bem isso que a palavra de Deus nos ensina. A partir da reforma, os reformadores trabalham a ceia de uma forma bíblica e começam a falar: olha, o perdão foi oferecido gratuitamente para vocês. A ceia já era algo esporádico. Na Idade Média era trabalhada com medo, com compra do perdão. Mas na Reforma veio o entendimento bíblico de que o culto é um encontro de Deus com você, é um encontro da comunidade com Deus e de Deus com a comunidade. Todo culto, seja ele individual ou coletivo. E se trabalha agora a ideia bíblica, o fundamento bíblico do perdão de Deus, oferecido gratuitamente e vivido constantemente. A gente fala nesse texto de 1 de Coríntios, a gente fala de um texto memorial. O texto fala das palavras de um Deus que se fez carne, que agora diz para mim e para você: faça isso em memória de mim. Vocês agora podem fazer isso. Vocês agora têm condições, porque o meu sangue deu condições para que vocês façam esse memorial. Isso tira de nós todo o mérito, tira de nós toda recompensa. O cara diz: rapaz, olha, antes do culto da ceia eu oro em casa 2 horas de joelho. Eu digo: já recebeu a tua recompensa. As 2 horas que você orou de joelho foi a sua recompensa. Você comprou o seu perdão. E o que a gente precisa entender é que a gente precisa orar, independentemente do tanto de minutos ou horas que você ore. Mas o que você precisa entender é que você tem uma graça que já foi derramada sobre você e você não precisa comprar o seu perdão. Isso tira um caminhão de fardos das nossas vidas. Já viu aquela coisa? Nada contra liturgias, cada um tem a sua. Mas aquela coisa de chegar, uma vez eu cheguei no local, eu fiquei observando.
Todo mundo que chega primeiro ajoelha, num sinal, não sei o que significa, ajoelha. Eu estava no púlpito assim com alguns homens, aí todo mundo que chegava ajoelhava. Eu falei, caramba, eu não ajoelhei, eu vou ter que ajoelhar agora. Eu tinha esquecido, eu não sabia que tinha que ajoelhar primeiro. Bom, a prática a gente não condena. Mas sabe que dá aquela ideia assim, as pessoas têm que ver eu ajoelhando, ou, naquele ato de eu me ajoelhar naquele momento ali, é como se eu pagasse com as minhas palavras tudo que eu fiz durante a semana, e a partir dali, pronto, agora eu estou tranquilo. E não é bem assim que funcionam as coisas. O nosso culto não começa no domingo, o nosso culto são feitos todos os dias. O nosso culto não é domingo. Domingo é o lugar, é o momento que a gente se reúne na coletividade, mas o nosso culto é diário. E quando você entende que o seu culto é diário, o culto de domingo não vai se tornar um fardo na sua vida. Quando o seu culto e o meu culto é diário, o domingo vai se tornar um momento de congraçamento, um momento de reunião coletiva, onde todos nós nos reunimos para nos alegrar no Senhor. Por isso que eu coloco o tema da mensagem, sei, um momento de alegria, gratidão e louvor a Deus. Eu errei, eu pequei, mas diariamente eu digo, Senhor, me perdoa, preciso me arrepender. Quando eu chego na igreja, eu já chego descansado. Eu não vou transferir para o culto de domingo toda a minha neura em relação aos meus erros. Porque o culto de domingo vai se tornar um culto muito difícil de se frequentar. Eu estou lendo muito a palavra de Deus acerca de tudo isso, estudando muito, orando, meditando muito em tudo isso, refletindo muito em tudo isso, para que as coisas fiquem mais leves para mim e para você. Porque nós temos uma longa caminhada ainda. Porque nós temos uma longa caminhada. E essa caminhada não tem que ser de peso. Tem momentos que nós vamos exortar. Tem momentos que nós vamos trazer uma palavra de edificação. Tem momentos que nós vamos trazer uma palavra de consolo. Mas o culto é um momento de alegria, de gratidão e louvor a Deus. E louvor a Deus. O texto de Corinto tem um contexto. Paulo fala querendo que aquele povo vivesse uma santificação progressiva. O contexto geral da carta de Paulo aos Coríntios é uma santificação progressiva. Paulo escreve àquele povo, existiam muitos problemas, e a chave para entender o livro de Corinto Paulo fala de uma santificação progressiva. Tá, como essa santificação progressiva vai se dar na minha vida? Tem momentos que eu vou ter que apertar um pouco mais. Tem momentos que eu vou ter que abraçar. Tem momentos que eu vou falar mais asperamente. Tem momentos que eu vou falar mais calmamente. Tem momentos que eu vou falar uma palavra mais dura, mas tem momentos que eu vou trazer uma palavra de conforto, de bálsamo. E aí se dá o processo da santificação. Ninguém é santificado somente com exortação. Ninguém é santificado somente com palavras duras, com palavras torpes, com acusação. Ninguém é influenciado a viver uma vida de um progresso de santificação somente com pessoas apontando os seus erros, pessoas vigiando os seus pecados. Basta o diabo que enche a nossa paciência e é demais. O diabo já enche a nossa paciência insuportavelmente. Então, eu tenho que ser um motivo de exortação na vida do meu irmão, mas eu também tenho que ser um motivo de consolo na vida do meu irmão. Porque tem uma hora que você não aguenta mais.
Eu vivi uma experiência esses tempos. Eu disse, meu Deus, eu preciso de uma palavra de consolo. Essa viagem que eu fiz. Eu estou estudando fora. Eu preciso de uma palavra de conforto. O negócio estava insuportável. Você sabe aquela pressão que vem, de repente, você pensa, eu vou morrer, cara. Meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Quem já passou por isso? Só eu? Acho que todo mundo já passou por isso. O negócio vai apertando, vai vir naquela pressão, você começa a ficar encurralado, daqui a pouco você diz, meu Deus, tudo que eu queria ouvir agora é uma palavra de conforto, uma palavra de refrigério, de alívio. E eu ouvi um cântico, chamado Kyrie eleison, um cântico que fala do amor de Deus, da compaixão dele. E aquele cântico, depois que eu ouvi aquele cântico, eu me senti abraçado por Deus, eu me senti acolhido por Deus. E é isso que Deus quer fazer com você nessa noite. Ele quer fazer com que você se sinta abraçado, se sinta beijado por Ele. Ele quer te pegar num colo. E que se você cair em algum pecado, que imediatamente você caia no colo, nos braços do Senhor. A graça é isso. Um homem diariamente pecando e caindo no colo de Jesus, pedindo compaixão. Mas o interessante é que você está caindo no colo dele. Ele pode te ninar. Ele pode te dizer, vem filhinho, vem para cá, que eu vou fazer um cafuné em você. Daqui a pouco você sai alegre, feliz, glorificando e com vontade de ser santo. Ninguém vai sentir vontade de ser santo só levando paulada na muleira. Ninguém vai sentir vontade de andar com Deus se for apresentado somente uma das faces de Deus, que é a justiça dele. Uma das faces de Deus, que é a sua justiça. A outra face é o amor. A primeira face de Deus é o amor, a segunda é a justiça. E essas duas faces de Deus é nos apresentada diariamente. O Deus de justiça e o Deus de amor. A justiça de Deus nos constrange, nos mostra os nossos erros. O amor de Deus nos acolhe e diz, eu posso te dar força para você fugir e sair desses erros. Esse texto que nós lemos de 1 Coríntios 11, 23, eu queria extrair 4 lições básicas desse texto. Primeira, versículo 23, o texto fala de uma ação de graças. Versículo 23 diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Jesus deu graças na instituição da ceia. Lá em Marcos, capítulo 14, celebrar a ceia ordenada por ele, que a ceia é uma ordenança, é manifestar alegria, gratidão e louvor a Deus, por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz. Segundo lugar, o texto nos fala de recordação. Versículo 24 diz, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Uma bela recordação, a recordação de um amigo que se foi, mas que a gente sabe que vai voltar. É muito diferente daquele amigo que se vai e você diz, não sei se ele vai voltar, mas essa recordação aqui é tremenda, porque você tem a consciência que o Espírito Santo colocou no seu coração. Olha, eu estou indo, mas eu estou também na certeza de que Ele vai voltar. É diferente da tristeza que a gente sente em relação à morte física, de que a gente sempre espera aquela pessoa de volta, aquela pessoa nunca chega. Por isso que a nossa esperança não está nessa vida, porque essa vida não traz a esperança que a gente precisa, que é a esperança do alto, de um Deus que se despediu, mas disse, vou voltar, espere mais um pouquinho aí, que já já eu estou de volta, e vou colher vocês,
e todos nós vamos viver felizes para sempre. Diga graças a Deus. Terceiro lugar, esse texto nos ensina uma coisa chamada comunidade. Comunidade. No capítulo 11, no capítulo 10, versículo 16, que é o contexto desse texto, diz lá: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Então, a ceia é um momento de alegria, de gratidão e louvor, porque traz também a convicção que nós somos um. Ou deveríamos ser. A terceira lição é a lição de comunidade. Através da ceia, nós lembramos que historicamente somos corpo de Cristo. E como corpo nós servimos uns aos outros. Comunidade, comunhão, koinonia. Partir o pão e beber do vinho é algo comunitário. Quando você participa do pão e do vinho, você com seu irmão, você está lembrando de um amigo que vai voltar e também está trazendo à sua memória que você tem alguns amiguinhos aqui que podem fazer parte da sua história, da sua vida. Esses amiguinhos fazem parte do corpo de Cristo. Esse mesmo Cristo, esse mesmo amigão que vai voltar, é o mesmo que usa os amiguinhos aqui para edificar uns aos outros, para andar uns com os outros, para se comunicar uns com os outros, para sofrer uns com os outros, para se alegrar uns com os outros. Quarto e último lugar. A ceia é um momento de alegria, de gratidão e louvor a Deus, porque ela traz uma perspectiva escatológica para nós. A ceia nos ensina que o Senhor, que voltará, já é vivido hoje. A ceia nos ensina que o Senhor que vai voltar já pode ser vivido agora. A ceia nos ensina que esse amigo está distante, mas ao mesmo tempo está perto. Ele está distante, cosmicamente, do ponto de vista dessa visão que a gente tem de terra e céu, mas ele está perto, porque ele habita dentro de nós. Corporalmente nós vamos ter um encontro glorioso, que essa carne incorruptível vai ser transformada num corpo incorruptível, aí sim a comunhão será plena. Mas a ceia nos ensina que nós já podemos desfrutar desse Cristo. A ceia nos ensina que Ele voltará, mas ao mesmo tempo que Ele voltará, nós já temos contato com Ele. Nós já falamos com Ele. Ele vai voltar, mas nós já temos contato com Ele. Ele está distante do ponto de vista dessa questão de um dia nós estarmos completamente juntos, que é um momento ímpar, mas ao mesmo tempo Ele está perto porque Ele está no meio de nós. A ceia traz uma perspectiva escatológica para as nossas vidas. É um olhar voltado para frente. A ceia nos faz olhar para uma grande ceia que vai acontecer lá na frente. Você está vendo essa mesa que porventura está muito bonita? Você olha para ela, você tem que enxergar 3 coisas: passado, presente e futuro. Passado, o sacrifício de Cristo. Presente, a comunhão que a gente tem com Ele e uns com os outros. E futuro, a volta desse amigão.
Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. A vinda presente de Jesus é a nossa esperança. A ceia é uma antecipação de um grande banquete que nós vamos viver. Aqui é só uma encenação de um grande banquete que nós vamos viver. Não tem como nós mensurarmos o banquete que nós vamos viver, mas tem como encenar. Assim como a igreja é um momento, o corpo de Cristo vive algumas gotículas do céu, dentro desse processo a ceia é como se você estivesse visualizando o grande banquete que está preparado para todos nós na eternidade. A ceia proclama, no versículo 26, a ressurreição de Jesus, até que Ele volte novamente. Meu querido, eu queria tirar uma implicação prática desse momento que nós estamos vivendo. Nunca deixe de olhar para trás. A ceia traz esse princípio. Nunca deixe de olhar para trás. Nunca se esqueça do sacrifício dele na cruz. Nunca deixe de olhar para trás. Nunca deixe de olhar para o presente. A comunhão que nós temos que ter com Ele e a comunhão que nós temos que ter com o próximo. Serão muitas decepções que nós vamos passar uns com os outros. Muitas. Nós vamos diariamente descobrindo quem é quem. E nós vamos nos ajustando nisso. Nunca se esqueça de olhar para o presente, para o corpo de Cristo na face da terra. Olhe para o passado, olhe para a cruz, olhe para o presente, a comunhão. Tem hora que dá vontade de não sair de casa, sim ou não? Você acha que eu já não tive esse momento de falar, hoje não quero ir para a igreja? Claro que eu já tive esse momento. Comigo mesmo. Eu falei, caramba, hoje eu não vou para a igreja não. Não tô com paciência. Aí vai passando o tempo, né? Depois do 10º ano, eu estou no 13º, o negócio vai piorando. Aí eu fico pensando, o Gilton com 45 anos, jubilou já. Jubila. Por que os caras jubilam? Porque o negócio não é fácil. Então tem hora que você fala assim, rapaz, hoje eu não vou pregar. Não, mas o pregador é você. Aí eu olho para a necessidade que eu tenho de viver no corpo. Fora do corpo eu não sou ninguém. Fora do corpo eu sou uma presa fácil para o inimigo. O fundamento do corpo, o fundamento da comunidade é fortalecimento. Você está aqui nesse processo, às vezes fica com raiva de alguém fica com raiva de você, resolve tudo e todo mundo vai para o céu. Mas é aqui, nesse corpo, nessa comunidade, que nós encontramos abrigo. Nós temos um culto individual, mas nós somos chamados para um culto coletivo, chamado igreja. Igreja é um grande culto coletivo que procura os que estão lá fora. São chamados que se reúnem e vão para fora. Nós precisamos disso. Nós precisamos. Então não chute o pau da barraca. Perdoe o seu irmão, meu irmão. Se desfaça dessa cólera, da ira, da raiva, da vontade de matar, né? Da vontade de esganar. Igual perguntaram lá para o pastor lá se ele
já teve vontade de se divorciar da esposa dele. Ele disse, olha, divorciar não, mas matar. É o Cláudio que fala isso, né? É o Cláudio que fala isso. Mas matar. É. E você fala, rapaz, meu Deus do céu, mas que esse cara está fazendo comigo? Para que foi falar isso de mim? Não é? Você fica com raiva. Você acha que eu não já fiquei, não? Ainda bem que eu tenho uma esposa que ela é equilibrada. Não que eu seja desequilibrado, mas ela diz, não, amor, não é, talvez o ponto de vista que você está vendo não seja o certo. Depende do ponto de vista, tudo ela joga para o ponto de vista. Ela me mata, mas depois É verdade. Porque se a gente ficar dando apoio, a gente vai criar um bocado de monstro. Fulano de tal, rapaz, fulano de tal fez isso comigo, fulano de tal fez isso comigo. Essa semana eu virei para o André e falei, rapaz, fulano de tal fez isso comigo. Ele falou, rapaz, pense bem, será que foi isso mesmo? Depois ele voltou e falou comigo de novo, rapaz, eu acho que não foi aquilo não. Eu falei, realmente, não foi não. Mesmo se tivesse sido, o mal já foi desfeito. O mal já foi desfeito. Tirou a lenha. E a gente vai viver muito melhor. Vai viver muito mais feliz. Vai se tolerar mais. Ai, como é preciso tolerância, não é? Como é preciso. Não é fácil, não. Tem hora que dá vontade de ir para o quarto. Ainda mais esses quartos que tem televisão, o meu não tem. A gente está mantendo isso, de não colocar a televisão dentro do quarto. Mas tem hora que dá vontade de ir para o quarto, fechar a porta e dizer, não estou para ninguém. Sim ou não? Há momentos assim. Deixa eu te dizer uma coisa. O processo de Deus trabalhar na sua vida é um processo individual e é um processo coletivo. O Espírito Santo está trabalhando agora aqui na coletividade. Está trazendo cura, está trazendo unção, renovação. O agir de Deus é individual, mas o agir de Deus é também no coletivo. Deus age no coletivo, trazendo graça sobre graça, curando o corpo. O corpo é curado com os membros juntos, o corpo não é curado com os membros separados. Eu vou sair do corpo para ver se eu fico curado. Não! É aqui mesmo que a coisa acontece. É aqui mesmo que Deus trabalha. É aqui mesmo que o carpinteiro junta os cacos jogados no chão e reconstrói o que tem que ser reconstruído. E a última implicação prática é olhar para o futuro. Nunca podemos deixar de olhar para a volta de Jesus Cristo. Eu tenho que olhar para o passado, para o sacrifício dele. Eu tenho que olhar para o presente, a comunhão que eu tenho com ele e que eu tenho com os meus irmãos. Isso é motivo de alegria. Eu tenho que olhar para o futuro. Eu tenho que olhar para o futuro. O meu futuro é ao lado do meu Deus. O meu futuro é ao lado dele. O meu futuro está garantido. É viver as bodas do Cordeiro. A grande ceia que nós vamos viver. O grande momento. O grande momento que nós vamos experimentar com ele. Diga-se de passagem, por toda a eternidade. Meu irmão, eu tenho que olhar para o passado, eu tenho que olhar para o presente, eu tenho que olhar para o futuro. Pastor, esse negócio de olhar para o passado, olhe para o sacrifício de Cristo. Você é um ser histórico. Olhe para o presente. Olhe para a necessidade que você e eu temos de andarmos juntos. A cada dia que passa, eu sinto mais necessidade de ter pessoas andando comigo. A cada dia que passa, eu sinto mais necessidade de compartilhar os meus problemas. A cada dia que passa, eu tenho mais necessidade de falar das minhas dores.
A cada dia que passa, eu tenho necessidade de expor para alguém os meus temores. Isso é corpo de Cristo. Se você não quer expor os seus temores para alguém, você não está vivendo o corpo de Cristo, porque corpo de Cristo não é ficar disfarçado com medo do que as pessoas vão dizer de você. Diga, irmão, eu estou com medo. Irmão, me ajuda em oração, porque eu tenho um temor terrível dentro de mim. Meu irmão, me ouve aqui. Eu preciso que você ande comigo. Eu preciso que você me escute. Eu preciso do teu ombro amigo, meu irmão. Isso é o corpo de Cristo. Porque se nós não encontrarmos um ombro amigo aqui, nós vamos ter que encontrar um ombro inimigo lá no mundo. Então é aqui que nós temos que desenvolver as qualidades de Cristo. E daqui partimos para fora. E daqui nós vamos desenvolver as qualidades lá fora. Eu quero te convidar nessa noite, meu irmão, a abrir o seu coração diante de Deus. E diante de pessoas confiáveis que estão andando com você. Eu quero te convidar nessa noite a celebrar a vida. E a vida é isso mesmo. Vida é momentos de alegria. Vidas é momento de tristeza. Vidas é momento de expressar o louvor. Vida é isso. É o momento de você cantar. É o momento de você chorar. Mas em tudo isso, Deus está derramando graça, poder, renovação. Seja bem-vindo à festa da vida. Seja bem-vindo à festa da vida. Seja bem-vindo à festa da alegria, da paz, do gozo. A ceia é isso. A ceia é a paz que excede todo entendimento. A ceia é a alegria do Espírito Santo. A ceia é a certeza de que Cristo morreu, mas que Ele ressuscitou. A ceia é a convicção. É a convicção.